Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Eduardo, acabou o Campeonato Brasileiro? Sim. Você que joga o cartoleta lá que... Acabou o cartoleiro. Só em maio. Então, vem Melhor pra que o cá. cartoleiro, só o cartoloco. Vem pra cá, clica aqui no link, ó, se inscreve lá, cadastra Do Sport no Manager Sport 365. Manager 365, porque tem a Liga do Futinhos, vai ter de novo. Sim. A primeira já ganharam uma camisa de futebol. Sim, na né? segunda vai ganhar também. Exatamente. E lá é grátis, você pode entrar nas ligas free roll. Se você for bem na colocação, você ganha até uma grana grátis. Sim, Grana de verdade. de verdade. E você também pode nas ligas pagas Você também. pode botar uma grana. E você pode montar vários times por campeonato, tá? Então, E tem Premier League, tem Champinha, tem todos os campeonatos legais aí, não só o brasileiro, né? Porque o outro só tem o brasileiro, você tem que pagar pra não ter nada aí, Dor, né? só em maio. Só. Clica aí e você vai curtir, tá? Vamos lá, o que está acontecendo agora? Corinthians 2012, time campeão, último campeão mundial, a gente ainda não sabe. Ó, a gente tá gravando antes da final Exatamente. do mundial. Ó, o povo lá falou, o grafite falou que é pau a pau. É. Eu não acho que é pau a pau, mas tem chance de ganhar Tem o Flamengo. chance. Tem muita chance, até pelos desfalques aí do Sim. Liverpool. E pelo que jogou aí, claro, jogou com 4 Pois é, titulares. é. O Henderson Na na zaga. zaga, é. 4 titulares com um deles na Acredito zaga. que não vai jogar tão mal assim, Sim. até mais completo na final. Mas tem chance sim o Flamengo de ganhar, tá? O Liverpool é o favorito, tá? Sim. Mas a gente está gravando esse vídeo antes da final. Não. Então, pode ser que o vídeo saia depois. Então, neste momento estão gravando o vídeo. último. O último campeão do mundo que é brasileiro foi o Corinthians em 2012. Daqui 7 anos a gente faz um do Flamengo se for campeão. Pois é. Tá bom? O que aconteceu com cada jogador daquele time? Sim. Não vai ter todos, porque tem cara que nem entrou em campo, sabe? Não. Jogadores que tiveram alguma representatividade naquele ano que o Corinthians foi campeão do mundo, tá? Eduardo, eu vou começar aqui pelo goleiro. O Cássio. Sim. 32 aninhos, Sim. né? Mais de 450 jogos pelo Corinthians. Muitas pessoas apontando ele como o maior goleiro da história do clube. Até o maior ídolo tem gente que fala. O já. Ronaldo mesmo, que tem mais de 601 Olha. jogos com a camisa do Corinthians, falou que o Cássio é o maior, o Cássio devolve que é o Não é um Ronaldo. absurdo. E tem É. gente, uma ala mais antiga, fala que é o Gilmar dos Santos Neves, o melhor goleiro que eu já jogar. Se bem que o Gilmar dos Santos Neves, se bem que jogou quase 10 anos no Corinthians também, né? Sim. Porque depois ele foi pro Não, Santos e o cara ganhou fez tudo também. história. Tem muita dica do Dida, Também. mas entendi. o Cássio, por títulos, pela representatividade, blá blá blá, pela história, eu acho que é. Não pode não ser o melhor, mas é o maior goleiro da história Sim. do Corinthians. É o que mais tem nome, eu acho Sim. que sim, por títulos também. O outro goleiro, o reserva, que era titular um pouco antes, inclusive naquele ano, deixou de ser titular depois de falhas contra a Ponte Contra Preta. o Corinthians foi desclassificado do Paulista Sim, pela falha dele, daí falou, ó, chega, sim. chega. Chega. Aqui agora acabou entre o Cássio. Júlio César, Graças a Deus, Ponte Preta. que é o goleiro do Red Bull, né, Sim, do Bragantino. E tá numa fase legal. Tá numa frase legal e tem 35 anos no momento. Ele saiu do Corinthians em 2014. E um cara, gente boa, que a gente falou, boa. lembra que ele participou do Arquibancada. com nós? Sim, gente boa pra caramba, a gente zoou ele, Sim. falando de falha dele, ele riu. Sim, O cara muito levou na gente esportivo, boa. foi muito legal, tá? E o terceiro goleiro daquele time é um goleiro que hoje é o reserva do Internacional, também saiu em 2014, que é o Danilo Fernandes, que hoje tá com 31 anos. Já tá velho, hein? É um bom goleiro também. Esse aqui que poderia, não sei se teve lesão, Teve lesão, ele era não sei titular se antes. agora tá, alguma coisa implicou nele, tá pior que antes. Não, é porque o Lomba, o Lomba era reserva dele no Inter, e aí o Lomba, quando entrou, começou a jogar muito bem e assumiu a titularidade. O Danilo Fernandes tem que respeitar e É que hierarquia agora o agora. Golpe tá bem, que senão o Danilo Fernandes do São Paulo... O Danilo Fernandes é um ótimo goleiro. Muito bom. É um ótimo goleiro mesmo. Aí vamos para os laterais. Os laterais reservas praticamente não jogaram. Quem jogou mesmo foi o Alessandro, Já tá que com quarentinha. tem 40 anos, ele tinha 33 na época. Ele é diretor do Corinthians hoje. O Neto gosta. Ô, Alessandro! O que você tá fazendo aí? Sim. Ele parou de jogar em 2013 no próprio Corinthians e continuou no Corinthians desde aquela época. E tem um detalhe, a TV inglesa, quando tava narrando o jogo, o Corinthians tava ganhando de 1-0, e no final do jogo o Alessandro deu um pique na lateral e eles falam, cara, o cara já tem 33 anos e não parou de E correr o em nenhum Alessandro, momento. antes do Corinthians, ele teve bons momentos, mas nunca se Nunca destacou foi. tanto. Ele assim jogou no quanto- Santos, pô. Ele jogou no Flamengo também. não Ele jogou? começou no Flamengo, Sim. inclusive. No Flamengo foi onde começou a ter destaque. Depois ele passou no Santos também e não foi muito bem. E aí ele chegou no Corinthians. E foi muito bem. Assim como o Fábio Santos, que hoje tá com 34 anos, é lateral do Atlético Mineiro. Saiu do Corinthians em 2015 para jogar no México, depois voltou pro Ele Atlético. voltou pro Galão. Mas naquele Corinthians ele deu muito certo. Outro cara que tinha passado pelo Santos, começou no São Paulo,
Foi campeão da Libertadores pelo São Paulo também. Foi sempre um cara regular, vai. Sim, mas na passagem dele pelo Santos ele foi muito mal. Ele Aí no nunca Corinthians ele se foi reencontrou. nada demais também. Ele foi um cara que era regular ali. E ele foi o responsável pelo Esse chupa-léu. time do... Exatamente. Esse time do Corinthians não tinha nenhum cara... Tinha algum. Super craque. Mas tinha os caras bem regulares. Que, Uma tipo, média alta, né? Aí os zagueiros tinham vários, tá? A zaga titular da Libertadores era o Chicão, que hoje é aposentado, ele tá com 38 anos. Ele saiu do Corinthians em 2013, foi jogar no Flamengo, né? E depois acabou encerrando a carreira. Aquela lembra que o Flamengo levou todo mundo no Corinthians? Foi pro Bahia, depois encerrou a carreira, né? E o Castan, que está no Vasco, tá com 33 anos hoje. Ele aquele saiu problema. depois da Libertadores, ele foi vendido, ele foi pra Roma, né? Assim como o Marquinhos, que também foi depois da Libertadores. E o Castan teve problema na cabeça, que não cabeça... O cérebro? Teve que operar o cérebro, tirou metade do cérebro e tal. Não sei, isso foi tudo Eu acho isso. que tirou metade, que você tira metade e continua vivendo normal. Tem essa parada, que a parte que ficou consegue fazer tudo que a outra não fazia. Então não servia pra nada essa parte aí. Então, hoje é capitão do Vasco, ótimo zagueiro e tal, mas foi muito bem naquele Corinthians também. Aí eu falei do Marquinhos aqui, que nem jogava. O Marquinhos tá com 25 anos hoje, pra 26. Caramba, tá novinho. É novo. O Danilo Fernandes, que a gente lembra ali, parece que é novinho. Agora o Marquinhos, tanto que a gente fala, parece que ele já tem 40 anos. E o Marquinhos é aquela coisa, ele também foi vendido pra Roma depois, e virou um zagueiro muito melhor do que o Castan na época. Sim. E ele era preterido pelo Tite, porque ele era baixinho, fraquinho, sei o quê. E um detalhe, o Marquinhos era o camisa 10 do Corinthians na Libertadores. Porque vagou a camisa 10 foi o Marquinhos. Eu acho que o Douglas machucou, não sei, e aí acabou ficando o Marquinhos um período, não foi? E aí o outro Eduardo, vai falar do Anderson Paul, cara? Fala, tava lá. Tava lá, né? 3 jogos. Tá com 40 anos, aposentou no fim de 2012, depois do Mundial. Foi campeão do mundo com o Corinthians. Aposentei, De Boer. 3 jogos pelo Corinthians. Ele foi ídolo no Sporting. Voltou pro Corinthians. Só tava lá, né? Ele voltou e encerrou a carreira no Corinthians. Igual o outro lá que a gente vai falar mais pra frente, o Arão. Não, calma. Sim, mas é igual. O outro zagueiro que virou parceiro do Chicão na zaga depois da saída do Leandro Castran foi o Paulo André. Foi bem. O artista. O artista, pica das artes. Como pinta bonito o Paulo André. Como joga um tênis. Será que ele joga tênis com o Falcão? Não sei. E aí o Paulo André foi bem no Corinthians mesmo. Foi. E aí ele saiu do Corinthians em 2014, foi pro Atlético Paranaense, onde ele é diretor do Atlético Paranaense hoje, se aposentou esse ano, se eu não me engano. Foi bem lá também. Foi bem. Se aposentou essa temporada. Um homem diferente, do bom senso. E ainda tinha mais um zagueiro, o Felipe, que hoje está no Atlético de Madrid, tem 30 anos. Ele jogou bem mais do Corinthians depois que ele foi campeão brasileiro e tal. Ele saiu do Corinthians em 2016 para o Porto, depois Atlético de Madrid. Era outro que era meia boca, depois ficou bom pra caramba. Ficou bom pra caramba, o menino do skate. Vende champignon com a mãe na Zona Leste. Sim. Com a sogra, acho. É verdade. Aí vamos para os meio-campistas aí. E aí tem vários caras que viraram ídolos do Corinthians. Os primeiros dele é o Ralf. É o único que tá lá até hoje, né? Saiu e voltou. O Ralf lá. tá com 35 anos. Sim. Ele tem quase 450 jogos pelo Corinthians, 446 por aí. Ele saiu em 2016. 1 milhão pra China. Depois ele voltou pro Corinthians de novo, está no Corinthians até hoje. Senão ele teria mais jogos que o Cássio. Exato. Porque ele era titular antes do Cássio. Agora, e é um grande ídolo do Corinthians, cara. O outro agora já tá com 31 anos, tá na China também. Sim. O Little Paulo. Que era o grande jogador daquele Corinthians, eu acho. Esse aí vocês não voltam, né? Isso é difícil. Paulinho, que era um monstro jogando no Corinthians. Ele é artilheiro em quase todo time que ele vai. Só no Brasil que não deu certo. Ele saiu em 2013 para o Tottenham. Depois ele foi pra China. Depois veio pro Barça. E pior que no Tottenham, nos primeiros jogos ele foi bem. Chegou metendo gol. Meteu gol. Depois caiu. Depois caiu pra caramba. Não sei. E aí ele foi pro Guangzhou Evergrande. Depois foi pro Barcelona. Depois voltou pro Guangzhou. Mas tá lá, o Paulinho é ótimo jogador. A terceira maior contratação do Barcelona até hoje. Pois é. Mas o Paulinho é bom, cara. O Paulinho é bom. Sim. Não sei se é a terceira maior, não, porque tem o Dembélé, tem o... Só se mudou. Tá entre os 5. O Griezmann. Tá entre os 5. Acho que tá entre os 5. E aí tem o William Arão, que é bom no Flamengo, passou pelo Botafogo também, mas ele estava naquele elenco campeão. Ele melhorou no Botafogo. Sim. Ele era da base do Corinthians, se eu não me engano, Sim. né? Ele saiu do Corinthians em 2013, se eu não me engano, 2014, foi pro Botafogo, aquela coisa. Mas ele só tava no elenco. Eu só tô colocando ele aqui pra citar, porque é um jogador importante Tem hoje. a medalha. Tem Sim, a medalha do Mundial. Medalha. Outro meio campista daquele time era o Guilherme, que era da Portuguesa. Ele é cunhado de um primo meu. Ele está jogando no Olympiacos da Grécia. Ele saiu do Corinthians, se eu não me engano, em 2014. Foi pra Itália, né? Foi pra Udinese, depois da Udinese foi pro La Corunha e agora está no Olympiacos. Ele é muito bom jogador, tem 28 anos ainda. É muito Ele é bom. Chuta bem fora da área, cobra umas faltas. É bom. Queria de volta? Não. Eu queria jogar no Peixão. O Guilherme pro Peixão. Você queria ele ou o Pituca?
Não, Pituca não. Então você tem que saber o que você tá falando. Não tô falando, tem que trocar um pelo outro? Tem, só se for o reserva. Pituca, show. Ah, sim. Aí vamos para os meias atacantes desse time. O primeiro deles é o Douglas. Douglas Barriga de Cadela Velha. Jogou a semi, mas não jogou a final. Pois é, jogou a semi, mas não jogou a final. 37 anos hoje, estava no Avaí, não jogou praticamente. Saiu do Corinthians em 2013, foi pro Grêmio, Eu não onde ele lembro ficou se na bastante final tempo. ele entrou no finalzinho. Acho que entrou, né? Não lembro. Tem aquela parte Mas do ele xingar ele também. no muito primeiro, no primeiro jogo ele fez, eu acho que o cruzamento do Guerreiro. No segundo, o Mano tirou ele e pôs o George. bom. O Jorge, verdade. Né? Que aí o George segurou bem ali e atacava bem também. O Jorge é aquele assistente lateral que jogava bem. Esse aí eu tenho saudade. É. Mas tá velho também. Aí, depois do Douglas, temos o Alex, que também saiu, acho que após a Libertadores, né? O Alex saiu, é verdade. O Alex foi pro Corinthians, foi muito bem. Aí ele era titular naquele meio campo da Libertadores, era camisa 12. O Alex foi muito bem no Inter também. Depois ele acabou saindo do Corinthians após a Libertadores. Se eu não me engano, voltou pro próprio Internacional. Ou foi jogar no México, eu não lembro. E tá desde 2017 sem clube, quando ele saiu do Inter. Agora eu acho que ele anunciou a aposentadoria, mas ele ficou 2 anos praticamente sem jogar, sem anunciar a aposentadoria. Aí temos o Zidanilo, hoje com 40 anos. Mão sagrada. Tá cara daqueles caras que fica comendo Tremoço em no Goiás, bar. tomando a cerveja. Mas ele tem cara de ser um cara muito gente boa, cara. Eu queria ser amigo do Zidanilo. Sempre jogou muito bem. Ouvi um Bruno Marrone. Bom. Né? Sempre jogou muito bem, jogador muito regular. O Danilo sempre foi aquele cara que não era o low profile. foderengo, mas olha, eu nunca vi ele jogar mal. Lógico, agora no final de carreira eu vi. Sim. Mas na época ali, cara, todo jogo ele não jogava mal. Ele poderia não ter aquela partida espetacular, mas era sempre regular. Danilo até 35 anos sempre foi muito bem. Em clássico ele sempre ia muito bem. E ele saiu do Corinthians como grande ídolo em 2018. Gol de bicicleta, acho que um dos últimos momentos da carreira dele. E aí ele foi pro Vila Nova, acabou não ficando no Goiás, né? Jogou pouco e tal, se machucou muito, acabou parando de jogar. Não falou que encerrou a carreira, mas eu acredito que vai parar, porque já tá com 40 anos, né? Outro meia desse time era o Edenilson. Edenilson. Mas aí é quase lateral. Ele era volante lateral. Tal. Acabou saindo em 2014, que se não me engano para o Udinese também. Foi pra esses lados da Itália aí. Voltou para o Internacional, tem 29 anos ainda, é bom jogador. O Flamengo tá de olho nele. Tá. Quer que o Flamengo tá de olho. Porque é um cara bom pra comprar o elenco. Ele tá jogando demais aí no meio campo do Inter. Mas é bom jogador mesmo, foi um dos melhores jogadores do Brasileirão desse ano ele e do ano passado muito também. no Inter. Verdade. Ele se tornou um jogador. Ele não era tão bom assim no Corinthians. Virou outro patamar de Edenilson no Inter. Aí vamos para os atacantes desse time, tá? Quem tinha lá era o Martinez, que era um argentino, Esse que era pouca bom, gente cara. lembra dele. Ele era bom, não sei que não deu certo. E ele chegou depois da Libertadores, né? Ele tá com 34 anos hoje, se eu não me engano ele está jogando no Vélez, eu não lembro. Ele chegou pro Mundial, acabou saindo depois, ficou só 6 meses no Corinthians. E depois acabou meio que sumindo, assim. Mas ele era um bom jogador. O outro atacante é o Liedson, que também saiu depois da Libertadores. O Liedson já na Libertadores ele era reserva, ele não era titular mais. Ele começou o ano muito bem, mas ele se machucou muito. Mas a torcida tem um carinho por ele, porque sempre pedia ele. A gente viu jogos do Corinthians no estádio. Mas ele era bom. Sempre pediam, bota o levezinho, bota o levezinho. Ele era bom. E aí ele voltou pra Portugal, depois veio pro Flamengo. Ele foi pro Flamengo, depois do Corinthians, depois foi jogar no Porto e acabou encerrando a carreira. O outro atacante era o Adriano. O Adriano só tá aqui porque é o Adriano. Ele começou o ano, tá? Sim. Ele começou o ano, mas ele acabou saindo no começo de 2012, porque por brigas com o Tite também. E era cabaço, né? E por ter sido cabaço no Corinthians, entendeu? De faltar em fisioterapia, de estar muito acima do peso, aquela coisa, o pacote Adriano. Poderia ter participado aí, se não fosse babaca. Poderia ter participado. Acabou tendo problemas com o Tite e acabou saindo do clube. Agora esse eu gostava muito. Sim. O Jorge Henrique. Que ainda está jogando. 37 anos, depois ele ainda jogou no Figueirense. Jogou. No Vasco. No Vasco, verdade. Eu gostava demais do Jorge Henrique. Era um dos caras que eu mais gostava de ver jogar. Era um jogador regular no Corinthians mesmo. Ele nunca foi um craque, né? Tanto que tinha os memes falando Jorge Henrique menos futebol, Romário menos futebol igual Jorge Henrique, porque corria parecido. Mas teve uma época que ele metia bastante gol, que foi uma época lá, dessa época da Libertadores, Sim. ele tava muito bem, cara. Mas assim, a gente vai falar dos artilheiros do ano, desse Corinthians, Sim. o Jorge Henrique não tá entre eles. Sim. Ele fez o último campeonato pelo Náutico, jogou acho que a Série C, acabou subindo pra Série B. Eu não sei se ele vai continuar no Náutico, eu acredito que não. Aí temos um dos grandes craques daquele time, que é o Emerson Sheik, que já tava velho no Corinthians. Mas corria. Ele tem 41 anos hoje, ele saiu em 2014 do Corinthians, foi pro Flamengo, depois Botafogo, depois acabou voltando em 2018 pro Corinthians, até se aposentar. E o Tite, era o Tite ou era o Carille? Botava ele com 40 anos indo pra jogar. Carela. Era o Carille, né? Na final da Copa do Brasil lá, Verdade. lembra que a gente foi? É verdade. A gente perdeu? É verdade. Botou o Sheik pra correr, filho. Mas foi o Jair Ventura, né? É verdade, era o Jair Ventura, é verdade. Mas o Carille... Maltratou o Sheik, É. mas ele ainda corria. É que, cara, a idade chega pra todo mundo.
E aí vem uma das grandes surpresas daquele elenco, o Romarinho. Por que faz isso? O Romarinho, cara, ele veio do Bragantino. E aí ele deu muito certo, sendo talismã daquele time. Metia os gols no Palmeiras. Fez um gol extremamente importante na final da Libertadores, no primeiro jogo. Eu lembro, olha, será que o Romarinho sabe o que ele acabou de fazer? Olha o Romarinho, fez aquele gol. Deu uma cavadinha. Acabou saindo assim. O Romarinho, ele tem uma estrela muito grande no Corinthians, mas ele não era um super jogador. Ele tinha uma estrela principalmente contra o Palmeiras. A última vez que a gente viu jogar foi contra o Real Madrid, né? Jogou bem. Ele foi muito bem. É verdade. Tava rápido pra caramba. Mas o Romarinho, ele alternava muitos maus momentos no Corinthians. Era assim. novo também, né? Jovem e tal. E aí, em 2014, ele saiu pro futebol árabe pra jogar no Al-Ittihad, no Al-Bilal. Ele joga no No Al-Bilal. Todo mundo joga no Al-Bilal lá, tá? Foi pra lá, é o Al-Bilal. É Al-Bilal. Saiu a Arábia, é Al-Bilal. Exatamente. Aí foi jogar, né? Mas ele acabou se tornando ídolo também, porque ele foi muito importante, principalmente na Libertadores. E os sheiks de lá adoram ele. Adoram mesmo. Ele renovou o contrato de novo. Ele jogou no Al-Jaish e agora está no Al-Ittihad. E tinha, só pro detalhe, o Chen Zizão. Ah, mas é só ele estava lá. Fazer propaganda no YouTube do Corinthians. Ele fez 5 jogos pelo Corinthians. O Tite botou ele por dó. Sim. Joga aí, o joguinho. Jogou o Campeonato Paulista. Quase meteu um gol lá. Quase meteu um gol, é verdade. Ele joga no Guangzhou, no Xangai Chupeta. No Guangzhou RNF. E ele é até jogador da seleção chinesa, assim. Não é convocado sempre, mas ele tem bastante gol. Acho que ele tem 25 gols pelo Guangzhou aí. Por esse Guangzhou. Que é o primo pobre de Guangzhou. Pois é. E pra finalizar os atacantes... Com 35 anos hoje... Paulo Guerreiro. O nome do Mundial. O nome do Mundial. Não, chegou pro Mundial. Vindo do futebol alemão, do Ninguém Hamburgo. sabia quem era. Pois é. Quem era Paulo Guerreiro até então. Um cara sempre foi importante no futebol peruano. Agora, futebol sul-americano, assim, ninguém ligava muito, não. Não. O Corinthians foi buscar ele no futebol alemão, onde Tiraram ele também não era um grande jogador, é bom só. E aqui no Corinthians ele acabou se encontrando como um ótimo jogador. Um pivôzão bom, com um ótimo passe, coisa que centroavante não é exímio. O Guerreiro sempre ele saía foi. bastante da área, né? Aquele centroavante que sabe jogar fora da área. Arma bastante jogada. Ele é muito bom, sempre puxou marcação e tal. E aí ele chegou para aquele time, depois da Libertadores, pra ser o cara do Mundial, e foi, porque ele chegou pro lugar do Edson. Sim. Acabou assumindo a camisa 9, fez os 2 gols do Mundial e levou o Corinthians ao título. O time jogou pra caralho, aí de toda aquela sorte do Brasil só jogou no Corinthians, acabou saindo para o Flamengo, depois o Flamengo acabou indo para o Internacional. E aí falaram assim, eu acredito que o Guerreiro não vai pro Boca não, porque ele já falou que vai ficar no Inter ano que vem. Então foi, já foi. Então vai embora. Ele vai. Foi. Tá. Os artilheiros do Corinthians esse ano. O primeiro foi o Paulinho, fez 13 gols naquele ano. É bem equilibrado. Sim, em segundo, Emerson Sheik fez 12, um a menos. Sim. O terceiro, Zidanilo com 10. O quarto, Paulo Guerreiro, que fez 8 gols. Em quinto, o Douglas. E o Romarinho com 7, quinto e sexto. E em sétimo, o Chicão, zagueiro, com 5. Por exemplo, o que eu falei, o Jorge Henrique não fez gol esse ano. Ele fez fazia, gol antes. O Chicão batia uma falta. O Jorge Henrique fazia mais gol na época do Ronaldo. Que era ele, o Ronaldo e Tava mais o novinho, Dentinho. né? 3 anos a menos. Pois é. E o Jorge Henrique, assim, ele foi muito importante em 2012, mas ele não era já tão forte quanto ele era em 2009, 2010. Mas no Mundial ele foi muito importante. O técnico era o Tite, né? O Corinthians assim, teve grandes momentos na temporada, a campanha da Libertadores foi invicta, o Mundial também foi invicta 2 jogos, né? Porque você tem que ganhar os 2 jogos pra chegar, né? Se bem que dá pra ser empatando também, né? Ganhar nos pés. Mas enfim, foi a Libertadores invicta, grandes jogos do Corinthians no ano. O Vasco, o jogo de volta, que foi muito nervoso. E teve aquele lance do Diego Souza, tudo. Podia mudar a história do futebol. É que aquele time lá era frio, Eduardo. Sabia sofrer. O jogo de fora, o jogo do Santos, a semifinal contra o Santos, fora, o Corinthians jogou muito melhor do que na partida de volta. O gol do Sheik. Que foi o gol do Sheik, foi um golaço, né? Eu estava lá atrás daquele gol. Eu tava lá na torcida do Santos, assim, ó. Só quietinho, você é meu irmão lá. Na hora que saiu o gol, eu falei, filho da puta, zaga ruim! Zaga ruim! Deixa eu chutar, não! E aí, na volta, eu fui na torcida do Corinthians e vi. E aí teve uma hora lá que o Dracena chutou a bola pra fora, eu falei, tira! Tira a bola desse corpo! A pior coisa é ver jogo na torcida adversária. Foi difícil. Mas enfim, foi um ano muito mágico pro Corinthians, acabou dando tudo certo. O segundo jogo do Boca foi maneiro também. Foi maneiro. O jogo da final mesmo, né? Mas o do Chelsea foi sensacional. E o jogo da final do Mundial, o Corinthians jogou assim. Foi um jogo que o Chelsea atacou mais, o Cássio foi melhor em campo. Mas o Corinthians jogou um jogo tranquilo. Sim. Não foi um jogo extremamente tenso. É tenso porque é torcedor e tal. Mas se você pegar o jogo pra ver hoje, você vê que o time do Corinthians estava postado de forma tranquila, sabe? Tabelando saída de bola. Não era afobado e desesperado pra tirar a bicuda pra frente, entendeu? Então foi um jogo que o Chelsea realmente foi superior durante os 90 minutos, mas o Corinthians não ficou, nossa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Entendeu? Foi um jogo bem equilibrado, assim, foi tranquilo. Parte. Foi tranquilo. O Corinthians foi tranquilo.
Foi. E deu certo. E deu um pau. Deu certo. Acabou dando certo o gol do Guerreiro. Corinthians campeão do mundo. Enfim, a gente já fez esse vídeo do Palmeiras de 96, já fizemos do Santos de 2010, já fizemos da Seleção Brasileira 2002, da Seleção Brasileira 2006. Quero fazer o de outros. Pode pedir aí Cruzeiro 2003, pode O Cruzeiro pedir é maneiro. Botafogo do Túlio de 95, o Flamengo de 87. Vamos fazer pra alegrar o Cruzeirense aí, que tá muito triste. Tá difícil, 2003 do Cruzeiro é É. monstro, dá pra fazer mesmo. Enfim, comenta aí qual que você gostaria de ver na próxima. O que tiver mais like eu vou fazer, tá bom? Tá bom. A gente vai fazer aqui, vamos pesquisar tudinho e vamos fazer. Beleza? Vamos fazer o Porto campeão da Champions. Porto Campeão da Champions, sensacional. Comenta aí, tá bom? Faz o cocô, curta comigo, compartilha, é importante pra caramba. Se inscreve no canal se não é inscrito, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Olha o Romarinho!